mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Amém? Que nosso Deus seja louvado. Uma oração já foi feita aqui antes da introdução da mensagem. Então eu já vou direto para a mensagem. A mensagem dessa noite tem como título Entrega, né? E hoje é a nossa quarta de poder. Já te convido a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, mas nós vamos ler só a última parte do versículo 13. Quando todos encontrarem, diga amém para que a gente possa dar continuidade. Amém? A última parte do versículo 13 diz assim: ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Oferecer-se a Deus. O que realmente isso significa? Né? Muitas pessoas vão ter aí, acredito que, inúmeras respostas, né? Pessoas cristãs, pessoas não cristãs, cada um tem aí seu próprio pensamento, sua própria ideia formada. Mas oferecer-se a Deus significa entrega, significa consagração, rendição pessoal e submissão. Esse é o oferecer-se a Deus que a Bíblia vem falando. Todas essas palavras, elas não são bem vistas. Já observaram? Ninguém quer se entregar, ninguém quer se consagrar, ninguém quer se render, ninguém quer se submeter. Nós fazemos isso porque nós buscamos a orientação do Espírito Santo, buscamos, quando nós permitimos que Ele nos molde, a gente até consegue buscar a vontade de Deus. Mas, irmãos, com a natureza carnal que nós nascemos, essas palavras elas não são bem vistas para nós. Pois essas palavras, elas são sempre utilizadas, sempre, num contexto negativo. Ou seja, são palavras que são uma alusão à perda. E ninguém quer perder nada, né? Ninguém gosta de perder, de ser um perdedor, né? Renúncia. E hoje a gente vive numa como se diz, numa civilização que é bem competitiva, né? E nós somos ensinados a nunca desistir, a nunca ceder. Vencer é tudo. Rendição, entrega ou submissão são inconcebíveis. Hoje nós moramos aqui numa cidade pequena, onde a gente, tudo que tem para resolver, dá para ir a pé. Vai para a cidade grande, trabalha ali o dia inteiro, em pé. Aí você entra no metrô, você entra no ônibus, só o bagaço, só o pó da rabiola, querendo só ali um lugar para você sentar, para você descansar até o ponto de chegada do lugar onde você mora.
E aí você se senta, aí chega a dar aquele alívio na alma, parece que a alma chega a sair do corpo no momento. Aí entra um senhor, uma senhorinha ou uma mulher grávida, e você observa que você é a única pessoa ali que está perto que é apta para se levantar para dar o lugar. A gente quer fazer isso? A gente até faz isso, mas não é querer não, viu? Porque ninguém quer ceder. Ninguém quer perder. No setor de trabalho, tem uma competitividade que eu nunca vi igual. Eu falo porque eu trabalho em escolas, em escola eu sei como que é. A pessoa vai lá e faz uma arte, digamos assim. Mas o colega, ele quer que a arte dele seja melhor do que a minha. Não é assim? Você vai pegar ali, dá vários desenhos, o mesmo desenho para várias crianças, aliás, e pede para que elas pintem. São crianças, mas ali vai ter uma competitividade, porque elas querem pintar mais bonito que o outro. E ali vira uma disputa de pintura, que tem um tal de Bob Goods aí que virou a febre. É uma disputa de pintura, que daqui a pouco ela chega assim, tia, qual está mais bonito? O meu está mais bonito que fulano, o meu está mais bonito que ciclano. Você já vê essa competitividade nos pequenos. Então assim, ninguém quer perder, ninguém quer se submeter, ninguém quer se render, ninguém quer se entregar. Para a gente seguir esses 4 oferecer-se, que é entrega, consagração, rendição pessoal e submissão, a gente enfrenta 3 barreiras para que a gente possa se entregar de forma total a Deus. A gente enfrenta 3 barreiras. E é sobre essas 3 barreiras que eu quero falar um pouco nessa noite. A primeira barreira que nós iremos enfrentar é a barreira do medo. O medo, ele aparece imediatamente quando o relacionamento com Deus é quebrado. Experimenta ficar longe da presença de Deus para você ver se o medo, ele não se aposta de você, de mim, né? Só que a Bíblia, ela nos ensina que o amor lança fora o medo, né? A Bíblia nos ensina que no amor não existe medo, pelo contrário, né? O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 18. Então a primeira barreira a ser enfrentada aí é o medo. Quando eu me afasto de Cristo, a primeira coisa que vem sobre mim é o medo. A segunda barreira que vai vir sobre mim ou sobre você, no caso de afastamento de Deus, é o orgulho. Quando nós perdemos a nossa humildade, que a gente só consegue ali, né, todos os dias na busca diária do Espírito Santo, o orgulho toma conta. Então a gente quer ter tudo, né? A gente quer fazer tudo, a gente quer ser tudo e melhor do que os outros. E quando isso não acontece, a gente entra em depressão. A frustração é tão grande, aí vem o medo e aí a gente entra em depressão porque não conseguiu. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 30, não preciso vocês abrir porque essa história é bem conhecida. Lá vem descrevendo, né? Nabucodonosor, ele teve que passar pela experiência de viver por 7 anos ali, né, entre os animais do campo. Fala que ele comeu erva, né, como os bois, teve ali seu corpo molhado de orvalho do céu. Só então, depois de 7 anos, foi que ele foi reconhecer o poder e a majestade do verdadeiro Deus. Amém? A terceira barreira que nós enfrentamos quando nos afastamos de Cristo é a falta de compreensão. Render-se a Deus não é resignação passiva, né? Não é fatalismo, não é desculpa para preguiça, nada disso. É totalmente ao contrário. Render-se a Deus significa sacrificar a própria vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Isso é render-se a Deus. Deus chama os que se entregam a Ele para a batalha em seu nome. Render-se é um ato de coragem e não de covardia. E Paulo, né, fala muito bem a respeito disso. Tem um escritor que ele deixou
um trecho, 2 linhas apenas, que eu achei muito interessante, que diz assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Amém? Olha que mensagem linda para ser levada para a nossa vida, né? Quanto mais a gente deixa Deus assumir o controle sobre as nossas vidas, mais autêntico a gente se torna, porque foi Ele que nos fez. Então a gente começa o quê? A possuir, né, a imagem e semelhança dele. Essas foram as 3 barreiras que a gente enfrenta, né, quando se afasta de Deus: o medo, o orgulho e a falta de compreensão. Mas também tem algumas características daqueles que se entregam a Deus. A primeira característica: obedecem a Jesus e a palavra de Deus, ainda que seja um absurdo. Como exemplo, a gente vê Pedro ali e a pesca fracassada dele. E depois se tornou maravilhosa quando se submeteu, né, à vontade de Jesus. Mas será que será que você temos obedecido a Deus e a sua palavra, mesmo sabendo que parece absurdo o que ela nos orienta? Será que nós temos procurado obedecer? Na história é uma história real, né? Na história de Pedro e a pesca fracassada, a hora de pescar ali já havia passado, né? Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 5, se vocês quiserem abrir. A hora de pescar ali já havia passado. Eles poderiam ali ter duvidado, né? Mas a resposta de Pedro foi: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro, ele acreditou que Jesus falando iria acontecer. E pela crença dele, pela fé dele, ele lançou as redes e as redes vieram cheias de peixes. Não foi assim? Mesmo que a palavra de Deus, mesmo que ela nos orienta, pareça absurdo, nós precisamos fazer como Pedro, nos submeter. A segunda característica, né, daqueles que se entregam a Deus, é o de confiar inteiramente em Deus. Aí nós vamos para patriarca, né? Toda vez que eu falo patriarca, eu venho o R primeiro, patriarca, não é? Patriarca. Abraão, ele seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso ia levar ele. Mas ele obedeceu. Quando você vai para a história de Ana esperou o momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando iria acontecer. Mas Deus prometeu. E ela acreditou. A única coisa que Deus falou para Abraão foi o quê? Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mandar. Não foi assim? E ele simplesmente deixou tudo para trás e foi. Porque Deus havia mandado. José, ele confiou nos propósitos de Deus. José, sem saber por que as circunstâncias se desenvolveram daquela forma. Aí a gente se pergunta: José merecia passar pelo que ele passou? Não merecia aos nossos olhos. Mas apenas Deus deu o futuro. E Deus sabia onde ele queria colocar José. Mas para José chegar a ser governador do Egito, ele precisava passar por tudo que ele passou. Ele precisava ser aprovado, precisava ser provado para ser aprovado. E ele passou a 100% na prova, né? E a terceira característica dos que se entregam a Deus é que dependem dele para resolver as coisas. Agora eu quero que vocês abram Salmos 37, versículo 7. Só uma parte do versículo 7 nós iremos ler. Quem encontrar primeiro aí pode fazer a leitura. 37, verso primeiro? 37, verso 7. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que se prospera em seu caminho, por causa dos que realizam os seus maus desígnios. Amém? Não é você que precisa estar no controle, né? Mas quando a gente deixa Deus trabalhar, confiar nele,
É Ele quem está no controle da nossa vida. E o caminho dele é certo. O caminho dele não é um caminho que vai dar num buraco, num abismo. Não vai, porque Deus ele está conosco o tempo todo. E mesmo que caia num abismo, Ele sabe o porquê. Permite a gente passar por ali. Às vezes a gente vive um deserto danado. E dá vontade de jogar a toalha. Desistir de tudo. Eu tenho passado por esse deserto. Dá vontade de desistir de tudo. De chegar dias de eu falar com a Viviane assim: Vi, olha, eu acho que eu nem congregava mais. E ela sabe, porque é com ela que eu converso. Eu acho que nem congregava mais. Porque eu falei para mim, resmungando para mim mesmo, eu não tive coragem, não vou mentir, eu não tive coragem de chegar para Deus e falar: o Senhor fala que o Senhor não dá a gente um fardo que não pode carregar, mas eu não estou aguentando carregar esse fardo. Eu não falei para Deus isso, mas eu resmunguei. Que não tem condição desse fardo ser meu não, que esse fardo eu não estou conseguindo carregar ele. Eu falei para mim isso. Eu não tive coragem de falar. Sabe quando você está falando da pessoa, a pessoa está ali, mas você não quer olhar para ela, que você está falando dela? Assim foi eu com Deus. Eu não queria olhar para Deus para dizer o que eu estava dizendo, mas eu estava dizendo que aquele fardo estava pesado demais, aquele fardo não era meu, que eu não estava aguentando mais carregar. Mas Deus, Ele sabe até onde a gente suporta. E quando Ele vê que a gente não suporta mais, Ele entra com providência, amém? E a quarta característica dos que se entregam a Deus é suportar críticas com serenidade e não tem o ímpeto de querer se defender. Irmãos, pensa num troço difícil. Você está ali, você tem 100% de convicção do que você acredita, porque você estudou para passar a noite acordada, que eu comi as madrugadas estudando Bíblia, porque antes de ser adventista, eu não acreditava em nada das doutrinas dos adventistas. Eu falava que estava tudo errado, não tem condição, e aí vai para a Bíblia e está lá. Ah, isso aqui está errado, vai para a Bíblia e está lá. E aí eu quebrei eu mesmo, falei: não, realmente eu estou errada e a palavra de Deus está certa. E aí a pessoa vem e tenta fazer você entender que algo que você já entende que está na Bíblia, que é para ser seguido, não é mais para ser seguido. Pensa aí no como é difícil você suportar ali, ó, respirando plenamente, como se você tivesse acabado de nascer. Não querer se defender, porque você sabe que Deus fará isso por você. Não é fácil. Não é fácil fazer isso. E a quinta característica é destacar-se em relacionamentos. Isso aqui, quando eu vi, eu falei: nossa. Salmos capítulo 138, versículo 8, está escrito assim: o que diz respeito a mim, o Senhor levará ao bom termo. Uau! Geralmente, os que se entregam a Deus são pessoas que não vivem lutando pelos seus direitos, não pressionam os outros e não são egoístas. Eu não preciso pressionar alguém para acreditar no que eu acredito. Eu não preciso pressionar alguém para fazer o que eu faço. Eu não preciso. Eu não preciso ser egoísta, porque o salmista está dizendo que o que diz respeito a mim, o Senhor levará ao bom termo. Eu li esse verso, uau. E queridos, a bênção da entrega. Quais são as bênçãos da entrega? A primeira bênção da entrega é que pela nossa entrega vem a paz. Mas não é qualquer paz. É a paz do Senhor. Que o quê? Exatamente. A paz do Senhor que excede todo entendimento humano. Ou seja, o ser humano nunca vai conseguir entender essa paz de Deus. No capítulo 22 do livro de Jó, só o verso 21, está escrito assim, ó: portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Amém? Então a gente tem que parar de disputar com Deus.
Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 30, vem narrando ali, vocês lembram, né? A luta de Jacó com o príncipe do céu. E aí no verso 26, na última parte, está escrito assim: não o deixarei ir se você não me abençoar. Não é assim? E ali o anjo do Senhor fere Jacó na coxa, né? Jacó ali tinha recebido a bênção que o coração dele havia desejado, ele já havia recebido. Só que ali a dúvida, né, a perplexidade, o remorso, havia tornado ali a existência dele amarga. Mas agora, naquele momento, tudo estava transformado. Por quê? Doce era a paz da reconciliação com Deus. Amém? A outra bênção da entrega é que pela entrega vem o poder. Como assim? Quando Deus chama, Ele capacita. Um dos exemplos bíblicos foi quem? Moisés. Uma história linda que a gente vê, né? Uma história linda para quem está de fora, né, irmãos? Mas para quem viveu lá naquela época, sabe que não foi tão lindo assim, não. Quando foi chamado, ele se assustou. Moisés, ele teve medo, ele apresentou ali tanta desculpa. E ele tinha razão para isso. Ele falou para Deus que ele era pesado de língua, que ele não podia ir. Ele falou para Deus que ele já havia esquecido o idioma egípcio. Olha para você ver. Ele viveu a infância e a juventude no Egito. Mas quando Deus chamou, ele falou que já tinha esquecido o idioma egípcio já, que ele não sabia falar mais não. Ele falou que ela estava ficando velho, que Deus chamasse um mais jovem. Falou que não tinha talento para a responsabilidade. Ele usou muitas desculpas, irmãos. Mas aí, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 12, Deus fala assim: agora vá, e eu serei com a sua boca, e eu lhe ensinarei o que você deve falar. Amém? É assim que Deus age nas nossas vidas. O livro Patriarcas e Profetas, a página 212, tem um trecho que diz assim: o homem obtém força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele e ao procurar de todo o coração se qualificar para cumpri-las adequadamente. Por mais humilde que seja a sua posição ou limitada a sua habilidade, a pessoa que, confiando na força divina, efetua sua obra com fidelidade, atingirá a verdadeira grandeza. Amém? A terceira bênção que vem pela entrega é que pela entrega vem a utilidade. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, diz assim: aqui está o servo do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Quem disse isso? Vocês se lembram? Maria não foi escolhida por beleza, não foi escolhida por riqueza, não foi escolhida pelos talentos, mas ela foi escolhida porque ela se submeteu aos desígnios de Deus. Mesmo ali diante do preconceito daquela época, né, do risco ali de ser abandonada pelo seu noivo, ela não recuou, permaneceu fiel a Deus. Ela sabia que o preconceito ia ser grande. Imagina aí uma moça jovem naquela época, grávida, sendo que ela nunca se deitou com o noivo. Imagina aí se ela fosse parar para pensar na reação do povo, na reação de José. Imagina se ela fosse parar para pensar em tudo isso. Mas ela não parou para pensar, ela apenas se submeteu à vontade de Deus. E por isso Deus a usou. A quarta bênção que vem pela entrega é que pela entrega vem a vitória. E o maior exemplo de submissão que nós vemos na Bíblia é a de Jesus Cristo. Sua submissão a Deus foi a garantia da nossa vitória. O desejado de todas as nações, página 608, tem um trecho que vem dizendo assim, ó: de repente, a sombra se ergueu acima da cruz, e em tons claros como de trombeta, que parecia ressoar por toda a criação, Jesus bradou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Uma luz envolveu a cruz e o rosto do Salvador brilhou com uma glória semelhante ao do sol. Então curvou a cabeça sobre o peito e morreu. Amém? A entrega, queridos, não enfraquece, pelo contrário, nos fortalece. A gente não perde nada quando se entrega a Deus. Pelo contrário, a gente se fortalece, é a gente que ganha.
Então, eu não sei quem viu meus status hoje pela manhã. Eu estava saindo de casa questionando, passei a noite toda acordada, não consegui dormir, tantos pensamentos na cabeça, 1001 coisas, eu saí de casa sem orar, resmungando pelo caminho do pensamento. Aí na hora, a vozinha lá na minha mente, eu entendi que foi a voz do Espírito Santo, disse para mim assim: a cruz que Jesus carregou pesava 135 quilos. Porque naquela época, a pessoa que era crucificada, ela não levava a cruz inteira, ela levava só uma parte, que pesava ali cerca de 35 a 60 quilos. Mas Jesus, ele não levou uma parte da cruz, ele levou a cruz inteira. Ele carregou 135 quilos até o lugar onde ele foi crucificado. E ele não reclamou. E você está reclamando por coisas terrenas? Naquela hora eu baixei minha cabeça e falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. E me ensina a ser grata, me ensina a dar valor. Porque o Senhor deu tudo que o Senhor tinha. E eu não estou te dando nada. Então, queridos, eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Antes de eu terminar de concluir aqui, eu irei cantar mais um louvor. E eu peço que quem conhecer esse louvor possa também acompanhar. O louvor tem como título Eu Me Rendo, e eu acredito que a maioria dos irmãos da igreja conheça. Se coloque de pé, através da letra desse louvor, que você escolha se render a cada dia aos pés do Salvador. A ti eu vou clamar.
sou a minha. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém, queridos? Todos, sem exceção, se rendem a algo, se rendem a alguém. Você e eu somos livres para escolher a quem nós iremos nos render. Stanley Jones disse: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. A escolha é nossa. Rick Warren diz: render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. Na Escócia, um idoso pregador arrecadava fundos para a construção de um novo templo. Para sua surpresa, certo dia, dentro da salva de ofertas, ele encontrou um papelzinho todo enrolado que dizia o seguinte: não tenho nada para dar a não ser minha própria vida. Assinado David Livingstone. Pouco tempo mais tarde, David Livingstone, um jovem médico, encontrava-se no coração da África realizando uma obra que superava todas as doações recebidas por aquele idoso pregador. Amém? Seu admirável trabalho como explorador, médico e missionário conquistou um futuro melhor para os africanos. Tanto fez que, quando morreu, em 1873, os nativos exigiram que o coração de Livingstone ficasse na África como lembrança perene de sua dedicação e sacrifício. E assim foi feito. Enquanto o corpo foi levado ao seu lugar de descanso na abadia em Londres, o seu coração foi sepultado em terra africana. Ele entregou sua vida a Deus e permitiu que Ele o conduzisse. E você, gostaria de fazer o mesmo? Se esse é o seu desejo, eu te convido neste momento a orar mais uma vez ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que habita e reina nas alturas dos céus. Muito obrigada, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Uma mensagem, ó Deus, para reflexão, para ser trazido, ó Deus, para a nossa vida prática, nossa vida diária. Clamamos em nome de Jesus que o Senhor venha nos converter, venha nos salvar de nós mesmos, porque nós somos, ó Pai, pecadores, nós somos egoístas. Nós, ó Deus, não fazemos nada pelo muito que o Senhor fez e faz por cada um de nós. O Senhor entregou tudo que o Senhor tinha, o Senhor entregou seu Filho, para que morresse uma morte que não era dele, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O Senhor entregou, ó Deus, o seu unigênito, para que depois da ressurreição viesse a se tornar o primogênito, ou seja, o filho primeiro, mas
acompanhada agora de muitos outros filhos que somos nós, porque fomos adotados pelo preço de sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, por tanto que o Senhor tem nos feito. Abençoe as nossas vidas, nos ajude, ó Pai, a ser verdadeiros cristãos. Sabemos que ser um cristão é ser um pequeno Cristo nessa terra. E o título é uma responsabilidade enorme que nós carregamos. Nos ajude a fazer valer a pena, Senhor. Assim como nós carregamos tantas responsabilidades e colocamos elas acima de muitas coisas e exercemos com alegria, exercemos com maestria, como assim se diz. Só que essa responsabilidade de ser um pequeno Cristo na terra é a maior de todas elas. Então nos ajude, ó Pai, a arcar da maneira que tem que ser. Nos submeter à Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a entender que o único caminho que nos leva ao céu é Te servir, é servir a Cristo. É ser a Tua imagem e semelhança no meio a esse mundo de caos que nós estamos vivendo. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nos abençoe e nos dê uma noite de um sono restaurador. E que ao acordarmos nas primeiras horas do dia, possamos colocar em primeiro lugar a Tua santidade, possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça, para que assim as outras coisas, ó Deus, possam nos ser acrescentadas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe-nos e nos leve de volta para os nossos lares, na companhia dos Teus santos anjos. Em nome de Jesus. Amém.